já nos conhecemos quase há mais que 50 anos. Sim, sim. E o que acontece? O Manuelito, qual é o teu verdadeiro nome? Manuel Contreiras Martins. Ok. É porque o Manuelito Sim, é o Manuelito. sim. Mas Eh, se me perguntarem, se perguntares pelo meu nome, ninguém me conhece. É o Manolito e pronto. Olha, tu já Porque o tens. meu pai era espanhol e Pois, ele não me chamava Manolito, chamava Manolito. Manuelito. Manolito. O teu pai, o que é que ele. O meu pai já era mecânico de motas. Ok. Eu nasci numa aldeia ao pé de Faro, chamada Santa Bárbara de Nes, que o meu pai tinha lá uma casa de bicicletas e mexia em tudo. E depois veio trabalhar para o António Augusto Parente para Algés, em 44, 1944. E veio, para não perder dinheiro, ele tinha uma moto OEC e um vizinho dele tocava acordeão. Vieram na viagem, paravam no Alentejo, faziam um bailarico para juntar dinheiro para a gasolina para chegar a Lisboa. Outros tempos. Portanto, tu nasces no seio da mecânica. Sim. Eu conheço-te ligado à mecânica, mas antes há aqui um episódio que bastante interessante, que é o Poço da Morte. Não, mas o primeiro era mecânico. E o meu pai e o meu irmão. Ok. O meu pai sempre foi um indivíduo aventureiro. Houve os indivíduos que fizeram um Poço da Morte na Feira Popular de Algés, em 47, coisa assim, e não havia ninguém para andar lá dentro. Lembraram-se do espanhol. O espanhol diz: eu sou capaz de andar nisto, mas quando vejo ficar o fundo para baixo tenho medo. E o meu irmão, que era miúdo, às escondidas, aprendeu a andar naquilo. Depois andou no Poço da Morte em bicicleta, depois na esfera e etc. E o meu pai nunca conseguiu andar naquilo. Andámos uns anos nos Poços da Morte, eu estive ainda na Feira Popular, onde é hoje a Fundação Clássico Gulbenkian, e depois proibiram-me de trabalhar. A Direção-Geral de Espetáculo deixou-me, proibiu-me de trabalhar, porque eu não tinha idade para andar naquilo. Portanto, eras tu, o teu irmão? E a Ruth, que já morreu também. Mas eu lembro de ver o Poço da Morte ainda onde é a Gulbenkian, que é a antiga feira popular em Lisboa. Sim. Muito boa. Sim, sim. A partir daí nunca mais se fez uma feira popular tão boa como aquela ali. A única que dava um jeito era da Entre Campos, mas Pois, mesmo assim... não dava. O meu pai depois fez uma turnê com o Poço da Morte, como proibiram eu de trabalhar. Com a proibição de eu trabalhar, ele mostrava que era autorização. Vocês faziam só com motos ou também metiam o carro? Não, nunca mudei o carro nem o meu irmão, isso vem depois. E fui eu que modifiquei o carro para andar, foi o Poço da Morte do Henrique, que foi o último indivíduo a morrer a trabalhar no Poço da Morte. Foi um PVT espanhol, com motor à retaguarda, que modifiquei para andar eu e o meu irmão para andar no Poço da Morte. Os anos foram-se passando, tu tiveste nas tuas mecânicas, mas também muito cedo ligaste à competição. Sim. A primeira corrida que eu fiz como mecânico foi a Montes Claros em 56 e logo com uma BSA Gold Star 500. Eu tinha 15 anos e o piloto tinha 18. Era o Enzo Marcos Ferraz. Os grandes rivais eram o Wesley Diniz e o Carlos Marcos. Carlos Gomes Marcos. Tinha por alcunha o Carlos da BP, que ele trabalhava na BP e era estafeta da BP a andar com uma Zundap Bela. Tu nessa altura tinhas, a tua idade era 15 anos ou 18 anos? Não, eu tinha
15 anos. 15 anos. Depois, o meu pai tinha uma casa de motos em Tomar. Ok. Depois, o meu pai fez o favor de fugir com a empregada de escritório e eu e o meu irmão viemos para Lisboa novamente para Orlando Correia. Em 57 vim para Orlando Correia. Estive lá vários anos e depois fui para uma casa de motos em Queluz. Depois comecei a trabalhar por minha conta e o meu irmão. E a competição volta com o ressurgimento do motocross, que estava apagado em Portugal em 69. O primeiro motocross foi aquela luz. Depois vem a velocidade com o Contente Fernandes, o Sandy Silva, o António Fastágio, etc. Mas tu começas também com os mini motocrosses, a mini velocidade, sim. Antes de chegar a essa parte. Fui eu que fiz os estatutos, o Calado e o Bugalho. O Céu Bugalho que fez também, patrocinou muitas corridas de 50. Sim. Aos miúdos. Sim. Não é? Havia mini motocross e mini velocidade. Depois fazia-se por muitos lados. E provas internacionais. Vieram cá miúdos espanhóis correr com os portugueses. Foi nessa altura que começou, ou mais tarde, talvez o Lamy Viçoso. O Lamy é quase do princípio, não é mesmo do princípio, mas é quase do princípio. E também corria a irmã do Lamy. Mas depois fiz algumas provas do Campeonato do Mundo. Alemanha, França. Mas com que equipa? Com o Sandy Silva. E com o Contente Fernandes. O Sandy Silva era a equipa Canessas. E o Contente Fernandes também. A J. Pimenta. Não. Aí começou. Tudo começou com o Zé Canessas. Teve um acidente com uma Suzuki, uma T20 200, destruiu a moto toda e levaram aquilo para a garagem. O Contente Fernandes era meu cliente com uma Bonneville, uma Triumph Bonneville. E meteu-se na cabeça de correr. Então, e ele tinha tido um acidente com uma Yamaha 180. Aproveitou-se umas peças da Yamaha e outras da Suzuki em 72 e ele correu no autódromo e fez segundo lugar. E o sogro dele, o Fernando Canessas, diz: porque é que o rapaz não foi mais para a frente? A moto não chega. Pois. Então ele comprou ao Pissarra, da Motopeças, uma TD3, uma Yamaha TD3, que fui eu que fui montá-la à Motopeças e o meu irmão. E depois foi campeão nacional com ela e fez bons resultados. Pois. Na altura eram tempos difíceis, mas havia mais sangue, não? Sim, não havia, como há hoje, kits para tudo. Um indivíduo tinha que mexer em tudo e mais alguma coisa. E não havia os conhecimentos como há hoje. Basta dizer, quando começaram as corridas aqui, nem havia um escape de cross. Pois. Não havia. Nem um guiador de cross, tínhamos que ir à Espanha comprar. Pois, e andava-se com as botas da tropa. Sim, botas da tropa. Qualquer das maneiras, portanto, essa parte, tiveste muitos anos ligados à competição. Sim, mas nunca deixei de restar a motos antigas. Qual foi a altura que tu começaste a reconstruir as motos antigas? Desde sempre. Sim. Desde sempre, mas era uma moto que outra, era esporádico. E
há 30 ou 40 anos, esta parte é só quase que eu me digo. Digo-se, porque tens uma grande alma e conhecimento para isso, não é? Elas são velhas, mas não são mais velhas que eu. Olha, tu tens um leque de clientes que efetivamente também profissionam, poder-se reconstruir, comprar peças, vais muitas vezes ao estrangeiro, não é? Para peças que às vezes em feiras ou em eventos que são lá que há essas peças, não é? Sim, a maior parte. Vais e vens, mas tens um leque de clientes. Sim, mas eu tenho vários clientes que compram as peças em Inglaterra e etc. Como é que vês os tempos que começaste na competição até a apresentada, agora apresentada, como é que tu vês a competição? Eu vejo a competição, um piloto, quando eu comecei na competição, tinha que ser um piloto a sério. Hoje, a moto é 60% de moto e 40% de piloto. Pilotos. É. Parece que está a jogar um Game Boy, né? Quanto à recuperação, à reconstrução das motas, é mais fácil hoje em dia ou nessa altura? É mais fácil hoje em dia. Há outros meios, por exemplo, soldaduras de cárteres e o diabo. Em Lisboa só havia um indivíduo a soldar alumínio. Agora, qualquer indivíduo tem muito boa máquina de soldar. Tu reconstróis as motos, mas pintura também faz ou não? Não, não faço. Mandas fazer. Mando fazer. E as cromagens? As cromagens é um problema que não vale nada em Portugal. E está a acabar, não é? Sim, os impostos que lhe dão por causa a cromagem é a base de ácidos e etc. e polui bastante. Pois, porque em Portugal havia boas cromagens. Havia Aquela da 24 de Julho. Havia muitas, e havia no Arco de Carvalhão, havia na Amadora uma muito boa. O problema das cromagens atualmente é que não põem cobre. Põe o níquel em cima do ferro. Passado 6 meses está tudo ferrugento. Pois. Mas tens construído. Tu nestes 30, 40 anos, quantas motas é que já passaram? Eu não sei. Não sabes. Só a Valsacina já restaurei 80 motos. Só É eu. obra, é obra. Hoje em dia há muitos colecionadores. Já houve mais. Já. Mas estão a vender ou falta de. Estão a vender. Mas, porque não se sabe o que vamos fazer? A pandemia deu cabo disto, deixaram de haver concentrações. Pois. Agora as motos antigas não servem para nada, só para armazenar em casa, não há museu, passeios. só museu, Não, pois. Porque antigamente. Que chegou a haver concentrações a mais. No mesmo fim de semana havia 14 ou 15. Pois. Agora não há nenhuma. Saturaram, porque eu acho que as concentrações prestava para aqueles que gostavam de andar a comprar motas para vender lá fora. E as concentrações antigas eram para motociclistas, agora é para motares. Os indivíduos com tatuagens e emblemas e medalhas e etc. E os outros mais antigos não gostam disso. Está claro, é gente diferente, é totalmente diferente. Tens já assim alguma história interessante de alguma recuperação de motas? Alguma moto que tenha-te complicado? Complicadas são todas. Quais são os problemas que são mais frequentes que te aparecem? Que tu vês mais dificuldade em resolvê-los? Por exemplo, este motor é um motor complicado, é um motor de ar de campos à cabeça e etc. As manques,
As Vincents também, é um motor complicadíssimo. E tu fazes tudo sozinho, não tens apoio? Não, nada. Ajudante. O ajudante sou eu, lavo as peças, limpo, monto. E para pôr no sítio? Peço à minha mulher que já não tenho força. Não, é interessante porque Eu antigamente montava este motor todo na bancada, agora não. Monto metade, monto na moto e depois monto o resto do quadro. já parece uma construção de Lego. Pois é isso. Qualquer indivíduo que mexe em motos, vê na internet e etc. Sabem muito, mas aprenderam pouco. Pois. O problema é esse. Não, é que tu acabas por ter um tutorial que já vem do tempo do teu pai. E isso tudo. Elas são antigas agora, mas no tempo do meu pai eram novas. Eram novas, eram mais fáceis. Não tinha os parafusos agarrados, não é? Conseguias desmontar. E esta moto, por exemplo, os parafusos, nos anos 40 não havia parafuso Phillips, né? Sextavados interior. Há de ter o cuidado de pôr os parafusos todos de fenda e etc. Pois. Eu vejo restaurar motos, até em Inglaterra, vendem kits de parafusos já modernos, da sextavada interior e etc. Já agora uma coisa que é interessante, tu tens percorrido a Europa em certos países por causa de peças e motos. Como é que tu vês, qual é o país que continua a ser o mais perfeito? É a Inglaterra, sem dúvida. E que fabricam quase tudo, bem, 70% das peças que se vai à procura de motor, seja que marca for. Enquanto os ingleses, os japoneses e o diabo, ao fim de 10 anos não têm nada. Os japoneses também copiaram. Pois copiaram tudo. Agora falam dos chineses, mas antes foram os japoneses a copiar, não é? Sim. Iam às feiras, tiravam fotografias às motas europeias. Mas quando eu andei no Campeonato do Mundo, eles estavam a começar a andar no Campeonato do Mundo, mal que paravam a moto, punham-lhe uma capa em cima para não t-shirts, não fotografias, não. Tapavam-na logo para não copiar. É uma situação bastante agradável falar contigo, porque Obrigado. é um registro que fica para aqueles jovens colecionadores ou jovens que gostam de motas, que estão habituados a ver a internet, mas há coisas que não veem, não é? Pois, mas o meu pai também fabricou motos. Ah, sim? O meu pai foi empregado do parente, depois despediu-se do parente e montou uma casa de motas na Rua dos Jerónimos, em 45. Sob licença da R. Soriano, que foi a primeira coisa a andar em Portugal de rodas 8, rodas pequenas. E fabricou os quadros, fabricou tudo. O motor era importado de Espanha. E qual era o motor que metiam? O motor, havia de motor Villiers e motor mesmo R. Soriano. Voltando um pouco atrás, ainda histórias das corridas. Tens alguma história do tempo das corridas? No Sandy Silva, a história que eu tenho pior foi o Sandy Silva em Jerez, no circuito velho, circuito urbano. Urbano, pois, urbano. Não conheço o novo. Não. Só fui... Já tem 40 anos. Nossa Senhora das Mercês ao circuito urbano. O Sandy Silva, no arranque, havia uma curva que ele tinha que fazer em primeira. E fez em sexta. Enganou-se. Ficou em primeiro. Um que ia atrás dele enfiou-se logo na curva. Andou em primeiro até a última volta. Na última volta, estava a ver o gajo da bandeira, levantou as mãos. Passaram 3 por ele, ficou em quarto. Passaram 2 por ele e os espanhóis deram-lhe o 4º lugar. Ele ficou em terceiro, mas deram-lhe o 4º lugar. Já na altura havia travestis.
Bem, né? agradecer é passar. Foi o Tormo e o Neto. Tu ainda- Ou o Benjamin Grau. Pois. Eu tenho uma passagem na Bélgica. Eu era o mecânico e o cozinheiro. Ah, E o, que não aparece na fotografia. o Pedro, Pedro Ribeiro. o Pedro Ribeiro queria uma omelete. Eu digo, epá, agora bater ovos à mão. Apanhei um barbequinho, pus um garfo, as revistas todas que estavam lá fotografaram o meu aparelho de cozinha. Estás a ver? Estás a ver? Hã? É obra, hein? Com o garfo. Com um garfo no barbequinho a bater os ovos. O Tocá, quer dizer, o António Fastágio, foi para Jarama, o amortecedor dele deu um prego, Prego. estragou-se. E ele foi pedir um amortecedor de carvão emprestado ao Chevalier. Ah, o Chevrolet. E ele emprestou. Fez a corrida e ele diz: eu vou entregar o amortecedor. Não entrego o amortecedor para o gajo, tem lá muitos, mas foi a entregar. Pois. Fica bem, não é? O dia da manhã nunca se sabe. Pedi o amortecedor ao Chevalier e a manete da embreagem ao Secoto. O Jorge Secoto. Secoto estava na Vena Motos. Não, a na Mota, na Venezuela, Andrés Os Hipólito. Hipólitos, que eram importadores da ilha. É, o meu filho tomou conhecimento com um indivíduo que veio da Venezuela e morava ao pé do Andrés Hipólito. E o outro piloto, que foi campeão do mundo também, venezuelano, Carlos Lavado. o Carlos Lavado. Sim. O Carlos Lavado parecia cigano. Sim, mas eu dava muito com o Carlos Lavado. E numa prova em Monza, ficávamos no mesmo hotel e jantávamos e falávamos muito. Uma pessoa divertida. E o mecânico do Secoto, o Careca. Carlos Lavado. O Carlos Lavado, o Maca. O Maca, que é o de bigode e careca. Sim, foi a minha sorte uma vez em Jarama. Eu fazia a mistura guinda com óleo de Riesling, com o Castrol-R, Pois. não havia ainda óleos sintéticos, que apareceram mais ou menos nessa altura. O Bel Rey foi o primeiro. A moto dava 2 voltas, biela no lixo. Eu digo, pá, ele mira, põe um pouco de gasolina de carretera, de estrada, e dilui o óleo nessa gasolina e depois põe lá outra do exército do ar, da aviação, porque a gasolina espanhola não prestava. Pois. Tinha 60 e tal octanas e a outra tinha 90 ou 100. Foi a minha sorte. Nunca mais se agarrou. O gajo tem a mania que sabe tudo, mas não sabe. Às vezes a experiência e às vezes a necessidade obriga uma pessoa a descobrir. É como os cubanos. Os cubanos, para fazer o pistão, vão buscar de um carro ou de um avião para depois meter no torno. Sim, mas isso já se fazia cá. O salgadinho no Casal de Santa Luzia, para fundir as motos inglesas de 2 cilindros, têm bielas de alumínio. Para fazer bielas, derretia pistões. E para fazer pistões, derretia pistões também. A necessidade é que hoje em dia manda-se vir lá de fora. Antigamente não, tinha que se fazer. Às vezes não estão equilibrados, não é? Não, e o material não presta. Aquilo tem uma série de aditivos e ao fundido faz-se tudo. A Credler tem o ponto do segmento, passa por um rasguezinho no cilindro. Comprámos um cilindro com o ponto que passava ao lado.
fomos reclamar à carrinha lá da Kreidler, tinha um engenheiro que era o Schweissermeier, chamou-me logo cego. Tu és cego, pá. Isto passa ao lado. O gajo pegou numa chave inglesa, torceu a biela um bocadinho, passava certo. Pá, nunca me descorreu essa. Chamou-me logo cego. Olha, o alemão, Tu davas-te muito bem com o calado. pois não dava, andava sempre com ele. Então, eu cheguei a ser um mecânico quase Da Federação. Da família. da família era, mas do mini motocross era quase todos. Ai, os miúdos não diziam, choravam, não peguem. A Xana, a filha do Calado mais nova, deu-me um elogio, diz, mecânico de merda, estragaste-me a moto. Eu digo, estraguei-te a moto. Ela caiu e o Calado diz, isto entornou o óleo todo, metem um bocado de óleo. Eu meti óleo, aquilo tinha metido, tinha perdido para aí 1 decilitro, eu meti para aí 2 ou 3. A moto parecia que se agarrava. Tinha óleo a mais, que aquilo era automático, fazia pressão. E ela, mecânico, merda, tu estragaste uma moto. Mas o Calado foi correr para a Vila do Conde, montados nas motas. Um tinha 20 escudos e outro não tinha dinheiro nenhum. Meteram gasolina. Diz o Calado para o outro, eu não me lembro o nome dele. Diz que eu pago. E arranca. Então, que ele paga. O Calado mete gasolina. O homem não teve tempo de arrumar a mangueira na bomba. Virou-se. Virou-se, horas de almoço. Foram a almoçar à Águeda. A gente queria leitão. A senhora, que este está frio, não tem leitão quente. Tenho acabado de sair do forno. A mulher foi para o forno e roubaram o leitão que estava em cima do balcão. Quando chegaram a Vila do Conde, já tinham iniciado os treinos. Não os deixavam entrar. Entraram por um buraco qualquer. Dizem, estão aqui mais 2 gajos a treinar. Pois não sei como é que arranjaram aquilo, correram na mesma. O outro que ia de BSA partiu-se de uma biela, partiu-se o motor todo. Não pagou mais ao Vidal, o Vidal teve que ir lá buscar a Vila do Conde, toda a partida. Artistas. O Calado tinha boas. Mas enfim, já está também, não é? Já. Ok. Era exatamente da minha idade. Era? Ainda era mais novo 2 meses. Então, a filha dele está aí, aqui ao lado. O Gero já morreu também. O Gero O Gero que andava sempre com ele. Né? Ok. É verdade. Mais uma vez, obrigado.